Olá, nono ano. Aqui estamos nós para mais uma aula. E, bom, vamos continuar aí o nosso capítulo 4, que é um capítulo que tem muita coisa. A gente já viu guerra, né? A gente já viu a Revolução Russa. Então, é uma época que o mundo estava ali doido, né? Com um monte de coisa acontecendo. E vamos falar também sobre algumas das outras coisas que nós temos acontecendo nesse momento, que são muitas. Então, capítulo 4, que é esse, né, vamos continuar com ele. A região da Palestina na pós-guerra. Região da Palestina, vocês já devem ter visto aí nos noticiários, né, e eu vou pegar aqui no mapa do mundo, né, no globo, para mostrar para vocês. Deixa eu antes ligar a minha apresentação, né, porque eu estou esquecendo. Ok? Nós temos aqui o mundo, né, que vocês estão vendo, ó, o Brasil. Esse coraçãozinho é mais ou menos onde a gente está. Aí aqui a gente tem a África, a Ásia, que é esse canto aqui, e a Europa. Esses três continentes são todos unidos por terra, né? Então eles têm uma história muito longa de estarem se conectando e fazendo contato em várias formas, seja guerra, seja comércio, seja troca cultural, seja o que seja. E essa região aqui que fica bem no meio desses três é o chamado Oriente Médio. Ele tem uma ligação com os três. Ele faz ali a ponte, digamos assim. Só que, ao longo do tempo, ele acabou sendo muito disputado em guerras, e isso causou muitos problemas e guerras que continuam até hoje, porque os povos foram dividindo o território ali, e um sendo inimigo do outro, e por aí vai. Então, você tem muita guerra nessa região até hoje, e uma das principais que nós temos, vocês já devem ter ouvido falar, diz respeito a essa região daqui, que está assinalada como Israel, porém é disputada por mais de uma galera. Mas o país que está mandando ali, digamos assim, é Israel hoje em dia. Ela está marcada aqui também no livro de vocês, né? Então dá para ter uma ideia assim do que você tem, do que você tinha ali em 1920, pós-guerra, de judeus e de árabes na região. Então eram muito mais árabes e hoje em dia são muito mais judeus. Então alguma coisa ali mudou, né? Mas primeiro vamos falar dos árabes e dos judeus. São esses dois aqui que estão meio estereotipados aqui nessas imagens, porém são pessoas que de fato existem. Isso não é também uma invenção. Existem judeus com essa cara aí desse cara da direita, existem árabes com a cara desse cara aqui da esquerda, porém também existem árabes com outras caras, judeus com outras caras. Esses dois povos eles têm uma história de centenas de anos. Eles são parentes, digamos assim, porque eles nasceram ali mais ou menos na mesma região dos mesmos povos anteriores a eles que já existiam. Então, eles são muito parecidos, na verdade, até a aparência é um pouco parecida. Esses dois rapazes que estão aí deixam isso claro, né? E aí, eles brigam há muito tempo pelo controle daquela terra. Ali a gente vê os judeus brigando contra os povos ali que não eram bem os árabes, mas que eram parecidos com os árabes que você tinha ali antes deles. A gente vê isso na Bíblia. Então, desde aquela época ali, 2000 anos atrás, essa parte da Bíblia é mais antiga ainda. Enfim, desde essa época você tem ali os judeus brigando por aquela terra, os árabes brigando por aquela terra. E não mudou. Até hoje em dia, estouro de bomba direto ali é uma coisa muito triste, uma parada humanitária terrível. E isso tem a ver também com esses povos da Europa e os Estados Unidos que ficaram se metendo naquela região ali. Então, o que a gente vai ver agora é bem por aí. Esses povos, eles disputavam aquela região, porém os judeus já tinham sido expulsos daquela região ali desde o século II. Mais de 1.600, 1.700 anos que os caras não estavam mais ali naquela região. Porém, em algum momento eles já tinham estado. E como isso faz parte da religião deles, eles não tinham desistido daquela terra. Mas os árabes também tinham um interesse religioso naquela terra e também davam muito valor para aquela terra e também tinham tudo para querer aquela terra. Então, assim,
os dois tinham a religião ali, os dois tinham interesses, digamos assim, justos, mas os dois também tinham interesses políticos e econômicos na região, que talvez não sejam mais tão justos ali, talvez não fossem mais a coisa mais importante. E quem estava na região eram os árabes, então se você simplesmente não fosse intervir, deixava os árabes ali. Porém, aconteceu a Primeira Guerra. E quando entrou na Primeira Guerra, a região era dominada pelo Império Turco-Otomano, que era um dos membros ali da Tríplice Aliança, ou Quádrupla Aliança, né, dependendo se tem o Império Turco, o mais certo é chamar de Quádrupla, né? Porém, vocês talvez tenham gravado como Tríplice. E aí a Tríplice Quádrupla Aliança perdeu. E o imperialismo era o motivo daquela guerra. Então era literalmente disputa de território, disputa de poder entre um lado e o outro. O lado que ganhou simplesmente tirou as terras imperialistas do lado que perdeu, inclusive do Império Turco-Otomano. O Império Turco-Otomano passou a ser só um paísinho ali e não mais o Império Turco-Otomano, que tinha várias e várias terras. A região da Palestina foi uma das terras que eles perderam. Passou para o controle da Inglaterra, que era do lado vencedor, da Tríplice Entente. Portanto, mudou tudo ali na região. Esses povos árabes que viviam ali tentaram negociar com a Inglaterra. Eles falaram: oh, mudou quem está mandando, vamos, né? Tentar pegar a terra aqui para gente, ficar de boas. Só que o processo estava demorando, eles não estavam conseguindo. A Inglaterra tinha seus próprios interesses ali, queria mandar ali e, enfim, fazer valer seus interesses. E os judeus também viram essa oportunidade. Só que os judeus estavam em pouca presença ali na região. Como é que eles poderiam brigar por aquilo? Porque tinha judeus em todo o mundo. Os judeus lá desde a época da Bíblia também, eles tinham sido dispersos pelo mundo. Quando o Império Romano tomou ali a região, teve judeus que foram para vários cantos. Quando o cristianismo se tornou a religião ali mais sinistra da Europa, aí que os judeus se espalharam pelo mundo mesmo. Então você tinha judeu aqui no Brasil, por exemplo, você tinha judeu nos Estados Unidos, um bocadinho, inclusive, né, era um dos lugares que mais tinha. Você tinha judeus na Europa, Alemanha, por exemplo, tinha muito. França tinha, Inglaterra mesmo tinha. Então você tinha judeus espalhados. E esses judeus espalhados viveram de várias formas diferentes em vários lugares. Alguns ficaram pobres, alguns ficaram ricos. Existe um papo aí que o pessoal, o Hitler mesmo gostou ali na época do nazismo, de inventar de que não, os judeus mandam no mundo, os judeus são muito poderosos e tal, e calma, né, vamos abaixar a bola, não é isso tudo também não. Você tem judeus que são ricos e você tem judeus que são pobres, igual qualquer religião que se espalhe. Você tem também cristãos ricos e poderosos em todos esses países aí poderosos do mundo, e também cristãos que são pobres, sabe? Eu sou cristão, sou pobre. Você tem qualquer religião que é espalhada assim, tem gente que é rica e tem gente que é pobre e tem gente em vários países. E também era o caso dos judeus. E aí alguns dos judeus que eram ricos, eles resolveram criar esse chamado movimento sionista, que estava se organizando para pegar o máximo de terras parecidas ali, de terras possíveis ali na região. Por via da guerra? Não, porque eles não iam ser capazes de tancar, né, de enfrentar uma guerra dessas contra a Inglaterra que dominava a região. Então, o que eles foram fazendo? Comprando terras, os judeus que eram ricos, e também mobilizando os judeus que não eram tão ricos assim para que dessem seu dinheirinho ali também para sair mais barato. Os árabes que estavam na região eram pobres, porque o Império Turco-Otomano deixava eles uma posição social ruim. Então, eles não tinham a capacidade de brigar economicamente ali contra essa compra de terras. Ficaram revoltados, foram perguntando, pedindo ali para a Inglaterra não deixar e para não sei quem, a Inglaterra estava deixando, até o ponto que em 1936 e 1939 os árabes cansaram e resolveram fazer uma revolta armada ali para impedir os judeus de irem pegando territórios na região, porque os dois grupos se odiavam, sabe? Mesmo que fosse por via de uma compra honesta ali, os árabes não queriam permitir. E aí a Inglaterra não escutou, bateu nos caras, né, reprimiu
essa revolta ali que eles estavam fazendo, e acabou permitindo que o processo ali dos judeus irem comprando terra continuasse, né? Passaram mais alguns anos dos judeus fazendo isso, né? E vários países ali internacionalmente começaram a pressionar a Inglaterra. Inglaterra, divide aí um pedaço da região, né, para os judeus, um pedaço ali para os árabes, né? Porque senão vai continuar tendo guerra e tal. Só que outros interesses políticos que são de outros momentos da história que vocês ainda vão ver na frente, principalmente Guerra Fria, foram influenciando nesse negócio aí, e a ideia de criar uma paz ali na região não deu certo de jeito nenhum. Acabou que, em determinado momento, os judeus foram tomando território, e hoje os árabes vivem dentro do território que é oficialmente controlado ali pelos judeus, e são extremamente explorados e oprimidos naquele território. Então, hoje em dia é uma situação muito triste que ainda está acontecendo, né? Enfim, e que tem a ver com dinheiro também, porque no fim das contas o que prevaleceu era o dinheiro que alguns judeus tinham e que nenhum árabe tinha, nenhum árabe ali da região pelo menos tinha, né? Árabes de outros países tinham, mas que não se meteram no assunto. E enquanto isso, Estados Unidos, que é outro assunto aqui que a gente vai falar. Os Estados Unidos estavam em enorme ascensão. Eram anos incríveis para os Estados Unidos. Porque, como a gente viu, a Primeira Guerra Mundial envolveu um monte de países da Europa. E esses países da Europa ficaram quebrados porque gastaram na guerra, ficaram quebrados alguns deles porque perderam a guerra e tiveram que pagar indenização e etc. E perderam territórios e tal. E também ficaram quebrados, às vezes, no sentido óbvio, né, no sentido literal, físico, de o território deles ter ficado quebrado, porque a guerra aconteceu na Europa, né, no chão da Europa, um tiro foi trocado dentro da Europa, a bomba explodiu dentro da Europa, e por aí vai, né? Então, para os europeus não era uma boa época ali, o pós-guerra. Eles estavam tentando se recuperar daquilo, estavam pedindo um monte de empréstimo para os bonitos dos Estados Unidos. Por quê? Os Estados Unidos entraram aos 45 do segundo tempo ali na guerra, cheios de energia quando todo mundo já estava cansado, despejaram tiro em todo mundo, foram super importantes ali para definir o final da guerra, ganharam, né, estiveram no lado vencedor, e ainda, né, ganharam algumas coisas ali nos acordos feitos entre as nações no final da guerra, no Tratado ali de Versalhes, que faziam com que os Estados Unidos se tornassem ali uma das grandes potências. Isso e mais os empréstimos todos que eles deram e poder investir na sua economia enquanto que o resto estava se reestruturando. Tudo isso fez com que os Estados Unidos tivessem uma grande ascensão ali no pós-guerra. Entre essa ascensão, nós tivemos uma indústria muito forte e o desenvolvimento dessa técnica de produção chamada Fordismo. Vocês conseguem ver aqui que tem várias coisinhas em linha passando aqui entre as pessoas? Pois então, essa técnica, ela vinha do cara ser... do cara ter o trabalho dele especializado, né? Em vez de você construir, sei lá, uma roda inteira de um carro, que é o que parece que está tendo aqui na imagem, você tinha a roda passando entre vários caras, que um colocava o parafuso em um lugar, o outro colocava no outro lugar, o outro colocava no outro lugar. Então passava várias rodas na frente do cara e o cara sempre colocando parafuso em todos. A gente tem essa imagem clássica aqui, né, de um filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, que mostra mais ou menos como é que era a coisa. E aí é um filme de comédia, né? Então o Chaplin tá ali, tipo, enlouquecido. Ele apertou tanto o botão que ele sai do negócio ainda apertando o botão. Então é uma piadinha que ele faz, né? Esse filme é muito crítico à industrialização e ao Fordismo e etc, né? Então ele faz graça para fazer crítica, né? Ou faz crítica para fazer graça, não sei. Mas ao mesmo tempo que isso era ruim para o trabalhador, era cansativo e o trabalhador ficava, às vezes, com lesões por fazer o mesmo movimento várias e várias vezes, e era chato, e, enfim,
O cara não sabia mais o que ele estava produzindo, então ele não tinha aquela sensação de que, olha, terminei alguma coisa. Não, era um dia inteiro de aparafusar, um dia inteiro de aparafusar. Você não tinha aquele momento que você terminava de produzir o carro e você olhava para os amigos e falava, gente, a gente produziu um carro, olha que legal. Não tinha mais essa oportunidade, o conhecimento também de como fazer aquilo ali para que eles pudessem, sei lá, se unir, montar uma outra fábrica. Não iam ter mais isso. Então, para o trabalhador foi péssimo, mas para a produção foi ótimo, porque era mais rápido, você tinha que ensinar menos coisa para cada funcionário, então dava menos trabalho de treinamento, o custo também foi abaixando, né, por conta dessa velocidade e por conta de ter menos erros da parte dos trabalhadores. Então, esse Henry Ford, que foi o cara que criou ali na fábrica de carros Ford, né, essa marca que existe até hoje, vende aqui no Brasil, esse carro se popularizou enorme ali, você tinha muito carro sendo vendido, uma riqueza enorme, né, para o cara que descobriu, e o processo ficou conhecido como Fordismo por conta disso. Então, aqueles anos nos Estados Unidos são chamados de anos ali de euforia, de anos ali de ascensão, de uma enorme maravilha na economia. Tinha gente que chamava de anos dourados, tinha gente que chamava de os loucos anos 20. Enfim, era uma animação enorme, né? Você tinha a propaganda americana ali falando do American Way of Life, ou maneira de viver americana, traduzindo para português, né? Que tinha muito a ver com esses produtos industrializados chegarem na vida das pessoas. A gente tem aqui a mulher olhando maravilhada ali, né? Por uma panela, por uma torradeira, um bule, uns talheres, tudo de inox. Não sei se na época era inox, né? Mas tudo de metal ali, bonito, brilhante, mais um forno, é isso aqui? Não sei o que, que é, uma pia. E o cara ali com o carro, nossa, super satisfeito. E tem até uma questão de gênero, né? De quem que usava cada peça, né, industrial, para quem era qual ali dentro daquela sociedade. Enfim, muita propaganda tratando como uma coisa bonita ali da família. Olha como a família está toda feliz porque ela tem uma geladeira, a criança bobona ali, né, olhando a geladeira. Oh, legal, uma coisa na geladeira. Até o cachorro está animado com a geladeira. Então, a propaganda era sempre essa, né? Uma ideia de que não tem eletrodomésticos que você vai ser feliz, que a sua família vai ser unida, que vocês vão estar vendo o sol brilhar até de noite. Sempre uma ideia desse tipo, né? Para vender, né? Para vender o produto, mas também para vender o país, essa ideia de que o país está caminhando bem, de que, nossa, somos felizes. Então, a American Way era a forma como o governo mesmo gostava de falar disso, sabe? Então, tem sempre uma ideia ali de que aqui no Brasil, aqui nos Estados Unidos somos ricos, aqui nós somos prósperos, o nosso país dá certo. E também para convencer essas pessoas que estavam trabalhando cada vez mais mal nas fábricas de que valia a pena aquilo, né? De que, não, mas no final do mês eu vou comprar um jogo de panelas e aí eu vou ser feliz. Porém, né, a mesma propaganda que você via ali, mostrando uma vida muito bonita de gente andando de carro, mostrava a população real ali da coisa, ainda não conseguia andar de carro, por mais que o carro tivesse se popularizado, ainda precisava ser uma classe média ali, né? A maior parte da população era fila enorme de ônibus, era fila enorme de emprego, não era um momento bom ali. Você estava tendo desemprego, você estava tendo salários baixos, você estava tendo uma dificuldade de trabalhar, né? Por conta do Fordismo ali ser instaurado na coisa, né? E percebo que também tem uma questão de raça, porque a pessoa que está feliz ali da propaganda, que compra o carro e etc., é sempre um branco. E se você olha a fila aqui das pessoas que não vivem esse sonho americano, né, essa forma americana de viver, tem muito mais negros do que brancos, né? Quase não tem branco. Acho que é só as crianças que é branco, sei lá. Foto em preto e branco atrapalha um pouco, né? A perceber, mas quase todo mundo é negro. Então você tinha os pobres ali, né? E os negros que sofriam racismo e por isso eram pobres. Você tinha essa exclusão muito grande, né? Então essa foto aqui é marcante, super conhecida.
E aí um dia a coisa explodiu. Como assim a coisa explodiu? Porque para os pobres estava ruim, mas para os ricos estava ótimo, e eles estavam super animados, e eles que criavam essa ideia de que eram anos maravilhosos. A gente tinha esse espaço da Bolsa, que eu não sei se vocês talvez tenham ouvido falar também nos jornais, né, e etc., porque é uma coisa que existe até hoje. A Bolsa é esse espaço onde as empresas e os caras que investem nas empresas eles debatem e vendem e compram e negociam e trabalham no geral, né? Comprando e vendendo ações que são uma parte do ser dono de uma empresa, né? Antes de você ter ações, as empresas eram uma questão de fulano é dono, sabe? Que nem você é dono da sua casa, ou seus pais são donos das suas casas, né? Provavelmente é o caso, e aí eles dividem a posse daquele negócio. Você tem as posses divididas entre poucas pessoas. Só que algum dia inventaram esse lance da ação, e aí você tinha a capacidade de dividir a posse de uma empresa entre centenas de pessoas, milhares de pessoas, dependendo do caso, se a empresa fosse muito grande, né? E aí você teria uma porcentagem da posse daquela empresa, né? Você teria, sei lá, 5% da posse daquela empresa. E aí, toda vez que aquela empresa tivesse lucro, 5% do lucro seria seu. Toda vez que aquela empresa tivesse prejuízo, 5% do prejuízo seria seu. Mais ou menos por aí. Eu estou explicando bem básico, tá? Porque isso é complexo. Eu mesmo não entendo tanto de economia, assim, né? Porém, se eu explicasse mais difícil também, ia ficar mais difícil ainda para vocês entenderem, então não queremos isso, então essa explicação simples serve, né? E esse espaço da bolsa é o espaço no qual o pessoal negocia, então, essas vendas aí das porcentagens da empresa. Isso depende muito de você ter um feeling ali do mercado, né? De você ter como é que chama isso? Um certo sentido ali, né? De você ter uma capacidade de entender se você tem que investir em certa empresa ou não. Uma intuição, um raciocínio, uma sabedoria ali relacionada a esses negócios. Então, se a empresa está crescendo porque ela, sei lá, criou um novo produto que todo mundo está querendo, alguma coisa assim, você vai ter a noção ali de que, pô, maneiro, vou investir naquilo dali. E aí você provavelmente vai ganhar dinheiro com aquilo. Se você não percebe que o produto é uma furada, aí você vai investir dinheiro naquilo ali e daqui a pouco a empresa não vai conseguir vender aquilo ali, vai ter prejuízo, a ação dela vai cair, né? O famoso sobe e desce ali, né? Das ações, e você vai acabar tendo um prejuízo. Então tem que ter uma noção ali do que você compra e do que você vende nessas empresas, ok? Pegaram até aí, porque eu sei que isso é um complexo, mas se a gente for etapa assim por etapa, dá tranquilo. Quando você está num momento ali de euforia, de animação, que nem esses ricos estavam nessa época aí dos anos 20 dos Estados Unidos, e quem compra ação, quem compra posse de empresa é rico, quase sempre, né? Hoje em dia até dá para, sem ser tão rico, você ainda comprar, né? Mas naquela época ali era só rico. Você tem é, você tem ali mais ou menos uma capacidade. Você vai perdendo essa capacidade de saber onde que você investe e onde que você não investe, porque a euforia era muito grande, essa ideia de que American Way, nossa, os Estados Unidos não para de crescer, nós somos os líderes mundiais da economia e etc. Essa animação fez com que o pessoal apostasse demais em empresas que não devia, elevasse demais preço de produtos que não deviam, achasse demais que ia sempre conseguir aumentar o mercado, que não é bem assim, porque você tem que ter pessoas para comprar, países para comprar os seus produtos, etc. Então, em 1929, aconteceu uma coisa muito doida nesse espaço assim da bolsa, que foi inesperadamente os preços de várias empresas caírem. Muita gente ter, muita gente desses aí que compra as coisas, né? Ter desespero e tentar vender as coisas ali no susto para para diminuir o prejuízo que ele ia ter. E aí, lei da oferta e demanda, é o negócio básico ali do capitalismo, de como é que essas coisas funcionam, faz com que toda vez que alguém está tentando vender uma coisa,
o preço, e muita gente tentando vender muita coisa, aí o preço daquela parada cai mais ainda. Então, acabou gerando um efeito dominó, uma ampliação ali do problema, que a Bolsa despencou de forma terrível. Ela começou o dia lá em cima, né, com todo mundo achando que, não, pô, tá alto, tá super em cima, a nossa economia está indo adiante, pá, não sei o quê. E aí, ao longo do dia, ela caiu pra caramba, do nada, deu um susto em todo mundo e a galera ficou, putz, e perdeu muito dinheiro. Muita gente perdeu muito dinheiro, muita empresa pequena faliu, muito investidor perdeu tudo que tinha, e até bancos faliram, né? Porque o banco tem que segurar no sentido de pagar quem teve prejuízo, né? Tem alguns esquemas assim de seguro. Então deu um ruim enorme ali na coisa, deu uma treta enorme na coisa, muita gente tendo muito prejuízo. Aquele dia marcou para sempre. Foi a primeira de muitas crises que a gente teve, né, desse tipo. A gente tem essa imagem aqui, por exemplo, um cara ricaço com um carro que na época era super chique, tentando vender o carro chique dele a 100 pratas, porque ele perdeu tudo que ele tinha nesses investimentos nesse dia e ele precisava de ter dinheiro para comprar comida, né? Ele precisava ter dinheiro para talvez recomeçar os investimentos dele no dia seguinte, etc. Então, muita gente rica ficando pobre, muita gente pobre ficando mais pobre ainda, porque sabe que a corda sempre estoura para o lado mais fraco, né? Então, a gente tem a galera ali fazendo protestos algum tempo depois, porque desse dia doido ali do crash, né, da quebra da Bolsa de 1929, a economia toda dos Estados Unidos acabou caindo muito, e os Estados Unidos, naquela altura, faziam comércio com quase todo mundo no mundo, então isso acabou afetando o mundo inteiro, porque também tinha gente do mundo inteiro investindo nos Estados Unidos, também tinha gente dos Estados Unidos investindo no mundo inteiro, enfim, né? A crise repercutiu e ela rolou no mundo inteiro. O Brasil também foi um dos países que se ferrou, porque os Estados Unidos eram muito próximos da gente, né, economicamente, nessa época. Enfim, tivemos uma problemática ali enorme para o mundo, muita gente desempregada, muita gente perdendo tudo que tinha de investir e a economia ficou sem crescer durante muito tempo. E agora nós vamos para os nossos exercícios, tá bom? Só lá na época da guerra, mais ou menos, que essa situação da Grande Depressão, como ficou conhecido, né, o pós-crise de 29, só lá para depois da Segunda Guerra que essa situação terminou, né? Então, exercícios, páginas aí 315, 314, não olhem aqui os spoilers, tá bom? Pausou em 3, 2, 1 e voltamos, né, com a nossa correção. 314. De que maneira a economia estadunidense foi beneficiada durante o período do pós-guerra? Os países europeus não estavam conseguindo competir, estavam precisando de recursos para se reestruturar. Os Estados Unidos, além de assumirem uma parte maior do mercado, eles ainda emprestaram dinheiro ali a juros, obviamente, né? Voltava para eles mais caro depois. Esses empréstimos para a Europa se reconstruir. O processo industrial implementado por Henry Ford é o Fordismo, né? Ele tem essa característica da linha de montagem para organizar, né, dando uma função para cada trabalhador. Ela trouxe como avanço o processo de produção se tornar muito mais ágil, muito mais barato. Os principais problemas gerados por isso é que o trabalho era repetitivo, alienante, né? A pessoa não sabia mais o que ela estava fazendo, cansativo, causava lesões, era chato, né? E era desesperador, porque tinha ali a sua linha de montagem ali, indicando toda hora a mesma velocidade que você tinha que ir, e etc. Leia as frases a seguir, assinale as que apresentam afirmações verdadeiras.
Os Estados Unidos entraram em uma grande crise no final da década de 20, afetando diversos países. Década de 20 termina em 29, tá, gente? Então, sim, é bem exatamente no final da década mesmo. Na década de 20, o mercado interno estadunidense ganhou força com o aumento do salário dos trabalhadores. Isso aqui poderia ser considerado uma pegadinha, porque você que está pensando em 29, que é década de 20, você vai pensar, pô, não ganhou força. Então tá errado. E de fato está errado, mas está errado não é por conta disso, é porque, de fato, ao longo da década ganhou força, e só em 29 que deu ruim. Mas a questão é que o salário dos trabalhadores ele não aumentou. A vida dos trabalhadores foi piorando. Quem estava na animação toda era o rico, e no máximo a classe média que estava conseguindo comprar ali eletrodoméstico. A crise de 29 levou milhares de empresas e bancos à falência verdadeiro. Nos Estados Unidos, durante a década de 20, o preço das ações na bolsa de valores era definido com base em especulações. O que estudei, revendo tudo do capítulo, né? O nacionalismo, ou seja, sentimento de superioridade de uma nação em relação às outras, contribuiu para encerrar as disputas entre países europeus no início do século XX, inclusive levando à Primeira Guerra, né? Em 1929, teve início um período de recessão econômica na Europa que culminou na crise do capitalismo. Na Europa, tá meio estranha essa frase aqui, porque começou nos Estados Unidos, né? Mas a Europa também foi envolvida. As rivalidades entre as potências imperialistas desencadearam diversos conflitos na Europa no início do século XX. No Fordismo, a produção nas fábricas é realizada em linhas de montagem, em que o trabalhador se especializa em desempenhar uma das etapas. A Revolução Russa foi uma série de acontecimentos que derrubaram o czar russo e culminou na adoção de um governo socialista e na formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E a expressão de origem francesa que faz referência ao período de otimismo que vigorou na Europa entre 80 e 14 é a Belle Époque, ok? Vamos agora para a folhinha 17. Indique corretamente verdadeiro ou falso para cada uma das alternativas relacionadas à situação da região da Palestina. A Primeira Guerra levou à mudança no controle da região, que antes era do Império Turco e passou a ser da Inglaterra. Verdadeiro. O movimento sionista foi a organização de vários judeus espalhados ao redor do mundo com o objetivo de estabelecer um Estado judeu na região da Palestina. Verdadeiro. Os árabes que habitavam na região negociavam com a Inglaterra de forma a garantir o sucesso do Estado judeu. Falso. Os árabes eles queriam justamente que o Estado judeu não desse certo e que eles ficassem com as terras para eles, que se pudessem, eles não queriam nem que a Inglaterra mandasse, né? Mas quem dirá os judeus que nem estavam ali na região e foram entrando. D. A principal forma de ação do movimento sionista da época foi a compra de terras. Verdadeiro. Então, isso demonstra um pouco a diferença de dinheiro, né, que os árabes e os judeus ali relacionados a essa questão, pelo menos, tinham. Os levantes árabes de 36 a 39 foram bem recebidos pela Inglaterra, que separou terras para judeus e árabes e que continuam os mesmos até hoje. Isso aqui é super falso. Os levantes foram mal recebidos, a Inglaterra sentou a pancada em cima de todo mundo. E não separou terras, apesar de pressão internacional para isso, e mesmo depois que as terras foram separadas, as terras mudaram. Enfim, explique o que foi o Fordismo, a gente viu agora há pouco, né? Mas é até a técnica ali da linha de produção, impacto na qualidade de vida dos trabalhadores, porque era rápido e difícil de fazer e repetitivo. 3, porque o ano de 29 ficou marcado como uma grande mudança na economia mundial, e principalmente americana, porque naquele ano ocorreu o primeiro colapso geral do sistema financeiro global, né? Essa questão das ações e das bolsas de valores, começando com o crash da Bolsa de Nova York, né? Qual a situação prévia a ele? A situação anterior era de enorme otimismo, os chamados loucos anos 20 ou anos dourados, com enorme aumento da economia americana e expansão do acesso aos bens industriais. E qual foi a situação depois? Que a partir dali o mundo entrou numa recessão de vários anos de duração, que ficou conhecida como Grande Depressão, ok? Então, voltamos aqui, posso terminar a apresentação e podemos terminar, inclusive, a nossa aula. Então, muito obrigado por estarem até aqui, espero que tenha sido bom, espero que vocês continuem firmes e fortes estudando sempre, e semana que vem estamos aí, juntos de novo, ok? Um abraço.